E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de eu falar sobre o conteúdo, né, destrinchar para vocês aqui, quero para vocês já se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curte esse vídeo, ele vai fazer muito sentido para você, e comenta aí, deixa no comentário aí também abaixo do vídeo, quando você terminar de assistir, tá? Agora não. E aí você coloca sua pergunta, o que você achou do vídeo, quais os temas que eu posso trazer mais para ajudar vocês, tá? Porque aqui é muito importante que eu esteja ajudando vocês, né, a dar um passo a melhorar a cada dia a vida de vocês, em questão de emocional, né? Então, se você ainda não conhece um pouco, resumindo, eu ainda vou fazer um vídeo explicando, mostrando, dizendo, né, como é que foi basicamente o passo a passo de toda a minha história, né, até eu chegar aqui, porque não é nada por acaso, né? Mas eu tenho no primeiro vídeo que eu fiz um resumo assim de 5 minutos ali, falando sobre mim, como é que eu cheguei aqui e tal, não é por acaso, né? Mas enfim. E hoje eu quero falar sobre um assunto que às vezes dá muita polêmica, né? E seu maior trauma, ele parece normal, né, para você. Seu maior trauma, ele pode ser algo que você chama de normal, mas na verdade é exatamente por isso que ele ainda controla a sua vida, entendeu? Você acha que trauma é algo extremo, entende? Um abuso, violência, algo óbvio, mas não é assim que funciona, entende? O trauma mais perigoso é aquele que nunca foi reconhecido como trauma, entende? E aí, porque se algo foi constante na sua vida, se repetiu por anos, e se todo mundo ao seu redor trava como normal, trava não, tratava como se fosse normal, aí você não questiona, você só observa. Isso é um problema, né? O cérebro infantil tem uma função principal, que é se adaptar ao ambiente, ok? Ele não tem referência do que é certo ou errado. E aí ele só entende que isso é o que existe, né? E aí vamos lá, um exemplo prático aqui. Uma criança que cresce ouvindo para de chorar, isso não é nada, engole isso, né? Engole o choro. E aí ela não pensa, ela não está questionando, ela não está pensando, ela só está, né? Ela está invalidando, ela pensa, está invalidando as minhas emoções, né? Aí ela aprende o quê? Que sentir é errado, né? Ter emoções é errado, ter sentimentos é errado. Talvez você já passou por isso, ou talvez alguma pessoa perto de você, amigo, ou sei lá, o que seja, um parente seu, já passou por isso, né? E aí isso vira com um adulto, né, que reprime emoções. O adulto cresce reprimindo as emoções. Não consegue se expressar, se sente vazio, né, sem saber o porquê, fica se perguntando, pô, eu me sinto vazio aqui, né? E aí agora preste atenção nisso. O que mais te machucou pode ter sido exatamente o que você mais defende, entende? E aí você protege a sua própria dor, porque ela parece familiar, não é isso? Você chama de normal ser ignorado, ser invalidado, não ser ouvido, ter que merecer amor. Mas isso não é normal. Isso foi, isso foi frequente na sua vida. E frequência não transforma em algo saudável, né? Não transforma em algo saudável, vamos dizer assim. Bessel van der Kolk explica que o trauma não é o que aconteceu, é o que ficou no seu corpo demais. Ou seja, no seu corpo depois, na verdade, né? Você pode não lembrar disso, mas você pode sentir, o corpo sente, né? Os sinais disfarçam dali, você sente que, dê mais ou menos, você sente culpa por sentir, né? Você aceita menos que merece. E aí você sente ansiedade, sem motivo claro, isso não veio do nada, tá? Isso foi aprendido, o teu corpo aprendeu a isso, né? Então, o mais perigoso é você não tenta mudar o que parece normal. Então você continua repetindo padrões, escolhendo pessoas parecidas, vivendo as mesmas dores sem perceber, né? E aí, se o trauma não te prende pela dor, ele te prende pela familiaridade, né? Você volta não porque é bom, mas porque é conhecido, porque é familiar, entende? E nosso cérebro, ele prefere o conhecido ruim do que o desconhecido incerto. Consegue entender? E aí, então, você vive uma vida inteira achando que isso é quem você é, mas não é. Infelizmente não é, pessoal. Então, agora vou te falar uma coisa aqui, que questionar o normal. Vamos lá. E aí, uma pergunta simples. Isso é saudável ou só é comum para mim? E o cérebro começa a pensar. E aí, você olha para sua vida, relacionamentos, emoções, decisões.
O que se repete. O que se repete vem de algum lugar, ok? O que não é nomeado não é transformado. Pare de dizer, eu sou assim. Eu começo a dizer, isso é um padrão. Isso foi aprendido. Quando você enxerga, você para de repetir no automático. E isso já muda tudo. O problema é que nunca foi o que aconteceu com você, sabe? O problema foi você ter aprendido que aquilo era normal. E enquanto você continuar chamando isso de normal, você vai continuar vivendo isso. Mas no momento em que você enxerga, você quebra, ok? Então não pense que isso tudo é normal. Você tem que quebrar isso, tá? E aí, a partir do momento que você quebra essas pequenas partes, você se vai se transformando ao longo do caminho. Que é para me te ajudar a encontrar as feridas, os traumas e te dar um passo a passo. Eu já atendi mais de 1.000 pessoas no meu consultório, que é aqui online, né? Poucas foram presencial, só as que moram na minha cidade de Goiás aqui. Mas como a internet hoje ela me dá essa possibilidade de fazer online, então eu posso ajudar milhares de pessoas online hoje, né? Claro, eu tenho meu tempo limitado, né? Mas quem sabe eu posso te ajudar, né? Então, se você está vendo esse vídeo até aqui, né? E você está com esse problema de ansiedade, desânimo, ou não sabe traçar uma meta para bater essa meta, ou está com um problema de muito pior, né, que seja depressão. Eu já passei por tudo isso, tá? Fobia social, insegurança, questões familiares, questão com a esposa, com o esposo. Meu número tá embaixo aí do vídeo. É só você clicar nele, falar comigo, e aí vamos fazer um diagnóstico, vou conhecer um pouco você, entendeu? E aí a gente vai falar um pouco melhor, porque eu estou aqui, meu propósito é te ajudar, né? Te ajudar, te ajudar, te ajudar a vencer isso, tá? A passar por isso, vencendo isso, tá? Meu propósito é fazer com que você vença isso, de uma vez por todas, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um comentário aí abaixo. Curte, compartilha, tá? Acho que vai ajudar muitas pessoas esse vídeo, ok? E até a próxima.